queria agradecer a todos e a todas pela presença, a Iniciativa FIS aí pela oportunidade, pelo convite. Agradecer aqui ao Vitor, à Alessandra por estarmos juntos, né, nesse painel. Estamos aguardando a chegada da Luciana, mas até em respeito às agendas vamos iniciar, né? E ela chegando, ela se junta aqui a nós. O nosso objetivo hoje aqui é discutirmos sobre próximos passos, digitalizando e unificando os dados na saúde. E temos muitos desafios, né, nesse sentido. Né? Hoje vivemos um mundo cada vez mais digital, cada vez mais online, cada vez mais digital. E cada vez menos papel, né? Apesar de eu estar aqui com a minha colinha no papel, mas o normal é a gente estar aqui com uma tela, né? E não com papel. Mas eu ainda sou muito analógica e eu gosto da impressão ainda do papel. Mas nós estamos cada vez mais trazendo os dados e trazendo a vida para o mundo digital. Mesmo porque isso facilita os processos, isso facilita a intercomunicação, isso traz uma velocidade maior, isso traz facilidade na intercomunicação, isso reduz desperdícios, isso aumenta a precisão. Então tem muitos ganhos, mas temos ainda muitos desafios. Então nós vamos começar falando aqui, né, abrindo uma pergunta geral, né, e não direcionada, e eu queria deixá-los e deixá-las aqui todos à vontade para, se quiserem também formular perguntas, fiquem à vontade. Eu levo o microfone até vocês para que vocês possam também participar. O objetivo é a gente fazer um debate aqui dinâmico e não ficar seguindo muito uma regra de pergunta e resposta. Mas nessa linha que a gente estava falando de digitalizar dados, né? Isso não é mais o desafio é como fazer com que eles conversem, né? E gerem inteligência e mudem o cuidado real efetivamente, né? Então a gente tem... Oi, Luciana, seja bem-vinda, por favor. Fique à vontade, nós já começamos aqui por conta do horário, mas... Que bom que você está conosco. Que bom que a Luciana aqui chegou conosco. E, Luciana, eu estou... Você escuta? Eu estou iniciando aqui com uma pergunta geral, né, para depois a gente direcionar as perguntas mais específicas para cada um. Mas uma pergunta geral para a gente abrir o debate. O objetivo é que a gente tenha aqui um diálogo dinâmico, né, e até abrir... Coloquei para a plateia, quem quiser formular perguntas também, que fique à vontade. E aqui a gente estava falando dos nossos desafios atuais, né, que hoje não temos mais o desafio da digitalização dos dados, mas temos outros desafios, né? Um desafio de fazer com que esses dados conversem e gerem efetivamente aí uma mudança real, né, no cuidado, desafios na qualidade desses dados, né? E aí eu queria trazer aqui a pergunta, na visão de vocês, qual que é o principal obstáculo para transformar dados em decisão, em coordenação de cuidado, em resultado clínico efetivo no Brasil? Ou seja, qual que é o principal obstáculo para fazer com que esses dados virem informação que embasem decisão e que influenciem e impactem positivamente a jornada do paciente? Por favor, Alessandra. Maravilha. Obrigada por quem está aqui. Prazer, Alessandra Zanqueta. Pensando em unificação de dados, a gente vai precisar buscar o quê? Um dado do passado e começar a mudar a cultura do dado do presente. Eu vou falar sobre OPME, por exemplo, que é órteses, próteses e materiais especiais. Quando a gente pensa em dados de OPME, a gente tem um passado de prontuários com muitos problemas que hoje serviria para obter dados relevantes e por cultura, de que antigamente o prontuário do paciente não tinha um cuidado, pensando na digitalização,
Os materiais implantáveis, que são descartáveis, precisam ter etiquetas anexadas ao prontuário. Mas por a gente não saber que ia até a digitalização, eu sobrepunha etiquetas. Então hoje, se eu for digitalizar e usar dados, eu não consigo ter dados saudáveis, bons ou dados filtrados, porque eles estão sobrepostos. Então existe já da Anvisa uma recomendação que essas etiquetas hoje sejam fixadas ou escaneadas de forma que eu vou conseguir ter dado filtrado que eu vou usar. Então, hoje, se eu pensar que eu quero mudar um modelo de remuneração, que o mais comum é fee for service, e pensar em desfecho, em pensar em modelos de pagamento que eu poderia pagar por performance, eu não teria dados do passado de OPMEs implantáveis. Então, hoje, o maior desafio é mudar o quê? A cultura de como eu preencho um prontuário e treinar o capital humano. Então, eu acho que hoje, de desafio, é mudar a cultura das instituições, mas principalmente dos colaboradores da indústria, dos colaboradores da central, do centro cirúrgico, que faz a fiscalização dos dados. Acho que hoje a gente tem muito dado que eu não consigo utilizar. Então, é um desafio grande. Mas aí seria, então, uma mudança de cultura para o preenchimento do dado correto, para que isso possa, de fato, virar uma informação. São relevantes, sem dúvida. Vitor, obrigada, Alessandra. Imagina, que é isso. Vitor. Vamos lá. Me ouvem bem? Sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Nascimento e eu vou acabar puxando a sardinha um pouco mais para a parte de Health Analytics, que é um pouco do meu background. Eu sou atuário de formação, cientista de dados por vocação. Então, um grande desafio que eu vejo hoje na parte de dados é a qualidade dessa informação, a padronização dessa informação, para a gente conseguir transformar esse dado numa informação factível em indicadores que favoreçam a tomada de decisão. Então, hoje a gente já tem um caminho bom andado aqui no Brasil, né? Então a gente já tem alguma padronização, codificação TUS, tabela CMED, então a gente já tem algumas padronizações que por vezes não são muito bem utilizadas dentro das operadoras. Vou trazer um exemplo. Recentemente eu participei de um projeto fazendo toda a parte de inteligência para a unificação de bases de dados de operadoras diferentes. Nesse momento lá em Salvador está acontecendo o congresso da Unidas, tive o prazer de participar junto com a empresa a Find AI, que fez toda a unificação, normalização desse dado, transformação das 58 operadoras, das 58 autogestões, para conseguir gerar indicadores e responder para o mercado um pouquinho do que estava acontecendo. Então, trazendo para o primeiro desafio mesmo as bases de dados estando na mesma estrutura em todas as operadoras, nós tivemos problemas de operadoras tendo uma cultura de preenchimento de dado diferente. Então, hoje, nós temos um grande desafio dentro das operadoras de saúde, que é conseguir captar essa informação de maneira adequada, conseguir qualificar essa informação para que nós consigamos não só usar de uma maneira financeira, mas também de uma maneira a tirar uma inteligência assistencial dessa informação para conseguir efetivamente trazer um melhor valor para os beneficiários no final do dia, que é o objetivo. Então, acaba sendo muito um desafio ligado à qualidade do dado, efetivamente. Perfeito. Qualidade e normalização. Vou trazer um outro exemplo para você. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com agora amigo, Emanuel, até está ali na plateia conosco. Obrigado, Emanuel, por estar prestigiando a gente aqui. Emanuel trabalha hoje numa seguradora na Angola. Há 10 anos ele trabalha numa seguradora na Angola. E lá ele tem um desafio muito maior do que o nosso, a meu ver, porque lá eles não têm codificação TUS, por exemplo. Então, um laboratório vai falar que o hemograma é isso, o outro tem sua própria tabela, então imagina essa loucura. Aí você pensa, nossa, então estamos muito à frente. Mais ou menos, porque como eu disse, temos algumas tabelas, mas não temos tabelas para tudo. Então você vai pegar hoje um imunoterápico como Keytruda. Pô, eu quero ver quanto eu estou gastando com Keytruda, por exemplo. Legal, só que de repente, a depender do prestador, eu tenho códigos diferentes de Keytruda, dependendo de como vai ser essa aplicação, miligramagem. Então você precisa de um tratamento, de uma qualificação dessa informação
antes de conseguir responder essas perguntas. E eu acredito que hoje esse seja o maior desafio de quem trata esse dado dentro da empresa, dentro das operadoras, dentro das corretoras. Então, conseguir qualificar essa informação para responder uma pergunta que está sendo feita. Todas as autogestões estão se perguntando: por que que meu custo subiu 20% se o mercado subiu 15% no ano passado? Para responder isso, a gente precisa normalizar, qualificar, fazer as perguntas certas e para conseguir chegar nessa resposta de uma maneira que nos leve mais próximo da realidade, né? Porque a gente sabe que quando você usa a informação que ela não é de tão boa qualidade, você até pode chegar numa resposta. Só que se essa resposta te levar para o lado errado, era melhor não ter feito nenhum tipo de análise de dado. Então... E tem um ponto que assim, temos o padrão, temos as tabelas, só que o padrão não é tão padrão assim, né? Então a nossa situação não é muito diferente da de Angola. Por vezes ela pode ser mais desafiadora, né? Porque você confia que existe um padrão, uma qualidade, aí não tem. Pelo menos lá, sim, você sabe que não tem, ponto, né? Aqui a gente confia que tem, que tá tudo certo e não tá tão certo assim. Luciana, qual o desafio que você acha maior aí? E aí é interessante porque a visão da Luciana, que a gente está falando muito de saúde suplementar, né? Então, e a Luciana traz muito a visão da saúde pública, né? E é muito rico isso, porque quando a gente fala em saúde, não dá para a gente fragmentar, né? A saúde suplementar é uma, a saúde pública é outra. A gente está falando de sistema de saúde, então está tudo dentro. Primeiro, boa tarde. Queria agradecer, né, pelo convite de participar desse painel. Pedir desculpas pelo meu atraso. A gente estava fazendo um vídeo lá em cima, por isso eu me atrasei um pouco. Mas dizer para vocês, né, do meu lugar de fala, que é da Secretaria de Saúde do Recife, o quanto a saúde pública produz de dados. A saúde no geral, né? A gente produz muitos dados. Imaginem que a gente tem mais de 200 sistemas de informação, entre os sistemas de informação do Ministério da Saúde, os sistemas próprios das secretarias estaduais, os sistemas próprios das secretarias municipais. E o grande desafio é como dar uso, né, a todo dado, a toda a informação que a gente produz. Lá na Secretaria de Saúde, só para contar um pouquinho a vocês da história, quando a gente chegou, a gente tinha um prontuário eletrônico na estratégia de saúde da família, todo o resto da atenção básica no papel e toda a nossa média e alta complexidade no papel. Então, imagina o que a gente não tinha de retrabalho, imagina o que a gente não duplicava, triplicava de exames, de procedimentos, porque saía da atenção básica, o paciente com vários encaminhamentos, chegava numa policlínica para um atendimento especializado, o médico, o especialista não sabia se o paciente já tinha feito aquele exame, não, se tinha resultado ou não. O paciente, por sua vez, também não sabia dizer ou não lembrava, ou enfim. Então, nosso primeiro desafio lá foi informatizar 100% da rede de saúde. Isso a gente precisava fazer urgente, né? São mais de 300 equipamentos de saúde que a gente tem no Recife. Além disso, melhorar a nossa conectividade, né? A gente aumentou a conectividade, a gente fez redundância na conectividade para que isso não fosse um empecilho, né, no nosso avanço. E, além disso, a gente teve que integrar isso tudo. Então, a gente colocou prontuário eletrônico em toda a rede, de ponta a ponta, e também comprou uma plataforma, um repositório, onde a gente pudesse ter todos os nossos dados integrados. E a gente acha que, a partir disso aí, está tudo dado, mas não está, né? A gente hoje, o usuário que sentar na frente de um profissional de saúde no Recife, o profissional já vai conseguir ter acesso a toda a trajetória daquele paciente, por onde ele passou no Recife, todos os dados dos seus exames laboratoriais, porque a gente já conseguiu integrar com o sistema do laboratório, com o sistema da assistência farmacêutica, a EBSER, qualquer hospital da EBSER hoje, um recifense que passou por qualquer hospital, a gente também já consegue ver, e está lá, no computador do profissional de saúde. Então, quando a gente fala de letramento digital, do desafio que é para o usuário do SUS ser digital, a gente tem que voltar um pouquinho ainda e falar sobre o desafio que é para o profissional de saúde também. Né? Muitas vezes eu vou na unidade de saúde, aí eu entro lá na sala do médico, da enfermeira, do enfermeiro, e digo, e aí, como é que está a minha saúde conectada? Como é que você usa o prontuário em rede? Aí alguns fazem prontuário em rede, saúde conectada. Então é como se ele tivesse ouro na frente dele e ele não reconhecesse, né? Então, assim, a gente tem um grande desafio
de envolver os nossos profissionais nesses avanços que a gente vai fazendo, de trazer o usuário também para junto e a gente poder dar uso a todos os dados que a gente produz agora de forma digital, de forma mais organizada, mas também ainda continua, né, com esse desafio. Lá no Recife a gente implantou a gestão por resultados. Então, a gente criou gratificações, desde o profissional que está na ponta até o gestor, que está no distrito sanitário, passando pelos gestores de unidades, onde a gente elenca alguns indicadores, a gente estipula algumas metas pactuadas com todos, e a partir daí a gente poder aferir essas metas e essa gratificação ser a partir do alcance das metas para a gente dar uso à cidade. Mas tudo isso tem que fazer muito sentido para quem está na ponta, para quem está fazendo a gestão da unidade, para quem está fazendo a gestão do distrito sanitário. Se não fizer sentido, a gente não consegue também ter muito avanço. Então, é um avanço digital, né? A gente tem hoje no Recife uma Gerência Geral de Saúde Digital que dá liga a tudo isso, né? E as outras secretarias executivas bancando o projeto também, para que a gente consiga tanto informatizar, digitalizar, mas não é só isso, é também a gente dar uso a todo o dado que a gente produz, né? A partir das necessidades de quem precisa, né? E a partir das metas que a gente consegue pactuar entre todos. Então, são muitos desafios, o desafio para a gestão usar e para a tomada de decisão, o desafio para os gestores das unidades para orientar e reorientar suas ações e também para o profissional de saúde ver sentido em tudo isso, em todos esses dados que a gente produz, na gestão da sua clínica também, né, no dia a dia, lá na ponta. Obrigada, Luciana. É interessante porque assim, a gente percebe nas 3 falas um desafio convergente, né? Independente de se é público ou privado, mas um desafio muito convergente que está ligado à cultura, a treinamento, a pessoas, né? Então, assim, a utilização correta de uma plataforma, ao preenchimento correto de um dado. Então, muitas vezes uma resistência que está mais do lado humano, né, do que do recurso disponibilizado. E aí é interessante porque quando a gente fala em dado, né, a gente também tem toda uma questão de estratificação, de coleta desse dado, que muitas vezes é feito através de inteligência artificial, né, que a gente utiliza, implanta e faz uso cada vez mais, né? E estamos nesse momento aí numa fase histórica de regulamentação disso, né? Um projeto de lei aí para entrar em vigor sobre inteligência artificial, que é um marco regulatório, né? E que é um marco regulatório não apenas para o setor de saúde, mas para todos os setores. É um projeto de lei que veio do Senado Federal, de uma forma que está agora no Congresso, né? Já foi bastante trabalhado, que vai voltar para o Senado. E no setor da saúde, aí eu digo como diretora executiva da Abramed, nós apresentamos, junto com outras entidades, pela Frente Parlamentar de Serviços de Saúde, o deputado Pedro Westphalen, apresentamos ao deputado Aguinaldo, que é o deputado que é o relator desse projeto de lei, propostas de melhoria nesse projeto e pontos de atenção que estão ligadas ao nível de risco, né? Porque não é porque é saúde que o nível de risco tem que ser alto para tudo, porque tem que ter critério, dependendo de situações, sim, o risco é elevado, dependendo, não. A questão da supervisão humana, a gente está falando aqui, né, da dificuldade muitas vezes do lado humano, e a gente tem um projeto de lei que está estabelecendo uma supervisão humana para tudo. Então, acho que também tem que ter critério, algumas coisas que tem que ter supervisão humana, outras não. Né? Trouxemos também aí uma preocupação, uma questão com a responsabilidade civil, com a questão da inovação, né? De olhar também para a inovação, ou seja, é importante termos uma regulamentação, mas que não engesse, né? Que permita a inovação, que permita a implantação dessa inovação, mas que não seja um freio, né? Mas que seja um balizador. E Luciana, estivemos juntas aí no primeiro semestre em Recife, um painel também feito pela iniciativa FIS. Na verdade, eu não estava no painel, estive no painel seguinte, mas eu pude te ouvir colocar o case de Recife, que eu achei muito interessante. E o desafio, né? Você bem colocou agora que você tinha regiões ali que não tinha conectividade. Então,
Você acha que tudo que foi feito, hoje você já consegue identificar uma real ampliação no acesso? Só para dar um exemplo a vocês disso, né? No Recife, o usuário ele ia para a unidade básica de saúde, ele saía da sala do médico, da sala do enfermeiro, da enfermeira, ele tinha um encaminhamento na mão, ele se dirige a um operador de sistema de regulação que vai incluir esse encaminhamento no sistema de regulação. Esse usuário antes ele recebia uma mensagem no celular dizendo: seu exame está agendado para tal lugar, tal dia, tal hora. Ele lia e dizia: eita, esse dia eu não vou poder ir. Eita, eu já fiz esse exame, demorou tanto que eu já fiz e não vou. E não tinha como a gente saber, a gente não tinha essa comunicação com o usuário. Hoje, a partir de todo esse avanço que a gente já fez e a partir de processos de inovação aberta que a gente faz lá, a gente tem hoje o Absence, que o usuário recebe a mensagem no WhatsApp dele e ele pode dizer se confirma, cancela ou pede para reagendar, porque naquele dia ele não pode. E aí, veja quanto de oferta que seria perdida porque a gente não tinha essa comunicação com o paciente, quanto de oferta seria perdida e que hoje a gente pode redirecionar para outro paciente que precisa quando aquele reagenda ou quando aquele cancela. Outra solução também bem interessante que a gente teve lá, que chama Integraí, é um plugin que a gente tem no prontuário eletrônico da atenção básica, que ajuda o profissional a ir preenchendo o prontuário eletrônico. No final, ele faz a integração com os nossos protocolos e propõe um encaminhamento para o sistema de regulação, propõe ao profissional o encaminhamento. E se o profissional não concordar com aquele encaminhamento, né, dado pelo Integraí, por aquela inteligência, na hora ele propõe uma teleconsultoria. A gente tem no Recife 22 especialidades em teleconsultoria, em que o profissional pode discutir com o médico, com o especialista, e a partir dali fazer o melhor encaminhamento para o sistema de regulação. Isso também ajuda muito a gente a não encaminhar casos desnecessários, né, o que faz a nossa fila aumentar, o tempo de espera em fila aumentar, a gente ser muito assertivo no encaminhamento a partir da necessidade do paciente. Então, só para citar para vocês aqui 2 exemplos, né, desse movimento que a gente fez no Recife, que é isso, não é digitalizar por digitalizar. Não é você informatizar uma rede, porque no serviço público a gente precisa começar muito antes, né, até da rede privada, que é a informatização, a adequação da rede lógica das nossas unidades. Porque quando a gente tomou a decisão de informatizar, que a gente viu que precisava de mais de 2.000 computadores, que a gente consegue o computador para informatizar a nossa rede, a gente precisa olhar para as nossas unidades e dizer: elas não têm rede lógica, eu ainda preciso, antes disso, fazer uma obra para ter rede lógica, para informatizar, para ter conectividade, para ter o profissional bancando o processo, para ter o prontuário eletrônico, para integrar tudo e o profissional dizer: não, aqui na minha frente eu posso ver se aquele paciente, por exemplo, é alérgico a essa medicação que eu estou prescrevendo para ele, porque ele já foi atendido em outro lugar e aqui no prontuário em rede me mostra que de fato ele não pode tomar essa medicação. Então, tudo precisa fazer muito sentido para que a gente dê uso, né, a todo esse movimento que a gente tem visto da digitalização. E é impressionante que mesmo que com tudo isso, se não tiver aí uma coordenação do cuidado, a gente continua rodando em círculo, né? Ter a coordenação do cuidado. Tudo isso a gente precisa adequar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente está nesse momento agora, eu estou aqui com todo o meu povo aqui do Recife, a gente está nesse momento porque é isso, é o equilíbrio, né, entre como fazer, até onde a gente pode ir, até onde é excesso de zelo, excesso de cuidado, porque é isso, a gente precisa cuidar também dos dados dos nossos usuários e até onde a gente pode fazer isso, até onde a gente pode ir para facilitar a vida desse usuário, que também hoje já tem lá no seu celular toda a sua trajetória. O paciente que entrar no Conecta Recife, ele pode ver lá por onde ele já passou, que medicamento já tomou, o resultado dos seus exames laboratoriais. Então, é um desafio ainda para nós, mas é um desafio bom de viver, porque o quanto hoje a gente se pergunta, como é que a gente viveu tanto tempo sem isso? Né? Como é que a gente viveu tanto tempo sem essa comunicação, sem essa integração na rede entre os serviços? Obrigada, Luciana. Falando aqui em risco, né, em gestão de risco, e a gente precisa tanto dos dados para isso,
né? E a gente trabalha com modelos preditivos, a gente trabalha com padrão. Nessa linha, Vitor, quando a gente fala que a saúde suplementar depende, né, cada vez mais aí de modelos preditivos para a gestão desse risco, esses modelos esses só funcionam, o que a gente estava falando, né, quando os dados são consistentes e estão integrados. Qual é a principal barreira para a gente transformar dados fragmentados em modelos analíticos confiáveis? E como superar, né, sem aumentar as assimetrias entre operadoras e prestadores, que a gente já tem? Bom, esse é realmente um desafio muito grande, né? Porque por muito tempo as operadoras, que são detentoras de grande parte da informação, elas viram isso como o principal recurso, principal ouro dela. Tanto que quando você vai transicionar uma empresa de uma operadora para outra, normalmente não se trocam essas informações por uma questão de zelo, né? Mas eu acho que também é uma questão de mudança de cultura, né? Então, a partir do momento que a gente começa a empoderar mais a pessoa, então a partir do momento que o Vitor começa a se empoderar mais do seu dado, o dado não é da operadora, o dado é do Vitor. Então o Vitor ele consegue transicionar isso entre os laboratórios, as clínicas, as operadoras, mas a gente sabe que também não adianta só viver uma utopia. Isso só vai acontecer a partir do momento que for interessante também para esses stakeholders trocarem essas informações. Então, criar esses barramentos para que essas informações sejam trocadas de uma maneira muito bacana e que seja vantajoso para eles é interessante. Então, ao invés da gente pensar no beneficiário ou na empresa como uma empresa que eu quero que ela fique aqui, não quero que ela transicione, a partir do momento que eu mudo a minha cultura, meu pensamento para se todos estiverem cuidados no mercado, independente se ele vai para lá, se ele vai para cá, a gente vai continuar tendo essa jornada de cuidado e continuar cuidando do paciente. O principal desafio hoje que eu vejo para que a gente consiga fazer isso é realmente cultural, é realmente os laboratórios e as clínicas entenderem que essa informação ela é valiosa quando ela é transicionada, mas a gente sabe que o interesse financeiro também é muito grande em cima disso. Mas hoje a gente tem várias empresas fazendo iniciativas como essa, trabalhando com a HL7 Fire para conseguir transacionar essa informação da melhor maneira, para conseguir fazer com que o paciente vá para o seu cardiologista, depois vá para um hospital, se necessário, para uma cirurgia. E eu acho que o SUS ele é um exemplo muito bom em cima disso, né? Então hoje, se você trabalha com a base de dados do SUS, apesar de você precisar ter uma credencial de cientista ou alguma credencial nesse sentido, para conseguir entender quem é o paciente, a partir do momento que o dado do SUS, você tem acesso a ele, você consegue entender a pessoa independente do tratamento que ela esteja fazendo, seja primário, secundário ou terciário. E disponibilizar esse dado para o médico lá na ponta, para quem está fazendo esse cuidado, para quem está coordenando esse cuidado, é muito importante. E não só nessa iniciativa, mas em várias outras iniciativas que eu já trabalhei no passado, o SUS ele é um ótimo exemplo de como fazer a guarda e como também fazer a unificação desse dado. Em resumo, a gente conseguir transformar o dado do Vitor como um dado unificado do Vitor é o nosso maior desafio e eu entendo que é isso que a gente precisa buscar. O Vitor não é o Vitor da Amil, o Vitor não é o Vitor que passou no Fleury, o Vitor é o Vitor. Então a gente precisa trabalhar para unificar essa informação para que as jornadas de cuidado elas sejam feitas de maneira mais adequada e mais eficiente no final do dia para o paciente que somos cada um de nós. E é interessante porque essa questão que se fala do dado, do prontuário, da informação, é o que você acabou de falar. A informação ela não é da operadora, ela não é do prestador, ela é do paciente. Então, assim, o prontuário, a informação, ela é do paciente. Então, assim, o Vitor, quando passa, a informação do Vitor. A Milva, quando passa, só que a informação é minha. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não têm esse conhecimento e essa visão. Então, quando muda de uma operadora para outra, a operadora retém ali, né, aquele banco de dados, e isso é uma coisa que em gestão de saúde populacional é um grande desafio, porque você só faz gestão de saúde populacional a partir de uma análise de uma base de dados e que fica com a operadora.
Só que aquela informação é do paciente. Então, a partir do momento que ele autoriza ali o acesso a essa informação, não há porquê, né? Mas é um desafio importante. E Alessandra, você trouxe muito isso na questão da qualidade do dado, do preenchimento, né? De como as pessoas estão preenchendo. E nessa intercomunicação, quer dizer, se você não tem um dado qualificado, né, um dado seguro, você vai interoperar, digamos assim, um erro e não uma informação confiável. Hoje nós já temos assim, a saúde suplementar interoperando via RNDS. Então, assim, a saúde suplementar já está mandando dados via RNDS. Finalmente, demos esse passo. Como é que você enxerga isso, assim, a médio e longo prazo? Né? Porque esse é um passo importante de interoperabilidade real, né? Que aí a gente consegue integrar público e privado, a gente consegue colocar todas as informações, todos os dados ali disponíveis para efetivamente se tornarem informação. Sem dúvida. Eu acho que o que a Luciana, né, falou do SUS, a gente vai aprender muito a saúde suplementar com o SUS. E eu acho que o passo maior foi o ressarcimento ao SUS ter dado um passo de que ele precisava dessa interoperabilidade e esses dados estarem sendo comunicados, eles trouxeram um ganho absurdo para o sistema como ecossistema e não só para a saúde suplementar. Porque a gente sabe que esse paciente, muitas vezes, ele volta para o SUS. Então, quando a saúde suplementar comunica esses dados, ele tem um ganho no próprio SUS com esse paciente. E não tem jeito, é um caminho sem volta o diálogo de fazer a interoperabilidade entre a saúde suplementar. Eu acho que uma situação é os modelos de trabalho. Então, hoje já percebe que as operadoras verticalizadas, que o paciente está num lugar ou no outro, ele já tem a informação e uma economia. Ligou um alerta para a medicina de grupo, ligou um alerta para a seguradora de que ela precisa conhecer esse paciente, não no hospital, mas na cadeia da saúde suplementar. Então, eu acho que não vai ter jeito, o diálogo, o Vitor falou uma coisa sobre interesse. Sim, a relação de consumo dos beneficiários é uma relação de consumo de comércio. Então, eles vão ter que conversar entre si, porque quem mais paga hoje plano de saúde é a fábrica, a indústria, e ela não demora mais que 20 a 24 meses com esse plano. Só que o beneficiário é o colaborador dela há anos. Então, ela vai precisar fazer com que esse dado que era de uma operadora comunique com a próxima, que vai ser a operadora desse colaborador. Não tem jeito, é um avanço já, mas ainda precisa de muito e a gente tem que aprender muito com o SUS. E é interessante porque quando você traz a questão do principal contribuidor, né, digamos assim, que a gente fala muito de que o agente financiador na saúde suplementar são as operadoras. Na verdade, a operadora ela acaba sendo só a intermediadora, né? Quem de fato é a mola propulsora desse mercado é quem detém a grande quantidade de beneficiários, que são as empresas que têm os planos coletivos. Então, é quem de fato faz essa roda girar. E essas empresas, por muito tempo, ficaram passivas, né? Só assistindo ali, né? Exatamente. E hoje essas empresas elas estão muito mais ativas e acompanhando e demandando, né, do sistema como um todo uma efetividade. Inclusive na CNI, na Central Nacional da Indústria, ela está atuando, criou um conselho de atuação, a Abramed faz parte ali no conselho consultivo e num trabalho em conjunto com a ANS. E a gente tem visto cada vez mais boas iniciativas e bons cases de parcerias público-privadas que funcionam. Né? E quando a gente está falando do sistema da saúde, de novo eu trago aqui a ideia da integração do público-privado, porque aqui tanto o Vitor quanto a Alessandra citaram, Luciana, o público, né, trazendo para o SUS
como um case, né, de sucesso, como uma referência importante para a saúde suplementar, né? Então a gente tem essa integração que é muito válida. E aqui, já finalizando o nosso painel, indo para os minutos finais, eu queria que cada um trouxesse aqui, né, dentro da visão de cada um, qualquer iniciativa, né, dentro da visão de vocês, aí fazendo uma pergunta geral, a iniciativa prioritária, né, se a gente for olhar para uma métrica, né, qual a iniciativa prioritária, a métrica, e qual parceria estratégica vocês destacariam aí como fundamentais para que a digitalização e a unificação dos dados avancem de forma consistente no país. E daí, no teu caso, Luciana, eu acho que assim, Recife é um case de sucesso, e acho que é um case que traz uma referência para outras regiões, para outros estados, né? Então, queria que você trouxesse essa mensagem até a partir do case aí que vocês têm. Então, vou trazer minha fala um pouquinho a partir da fala do Vitor e da Alessandra agora, né, falando sobre essa integração, né? Muito bom ouvir que, por exemplo, a rede privada, as operadoras de plano de saúde, já disponibilizam seus dados na RNDS. Isso é muito bom, né? Agora, com o programa do Ministério da Saúde, agora tem especialistas que fala desse ressarcimento ao SUS. Eu acho que faz todo mundo respirar um pouquinho mais aliviado e dizer assim, esse é o caminho, não tem mais volta, né? É a rede privada, essa parceria com a rede privada, e o SUS dizendo assim, é público, eu sou público, a gente não está falando aqui de privatização do SUS, mas a gente está assumindo as nossas limitações, as nossas fragilidades, e que a gente precisa sim dessas parcerias. A gente precisa do privado chegando junto para complementar a rede, para complementar o SUS, e não para assumir o lugar do SUS. Então eu acho que o movimento que a gente faz hoje, né, tem hoje aí, desde o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Atenção Especializada, olhando muito fortemente para isso. A gente tem uma Secretaria de Saúde Digital, né, olhando para todas as experiências do Brasil e trazendo como mote para a política nacional, né, de saúde digital. Então, tudo isso tem ajudado muito a gente nesse avanço, né, na saúde digital do Recife, com todos os desafios, né, que a gente apontou aqui, mas com muitas oportunidades pela frente, né? A gente quer o máximo que a gente puder usar a inteligência artificial. A gente sabe que a saúde digital não é a solução para todos os nossos problemas da saúde, mas o quanto pode ajudar a gente a ser mais eficiente, a gente aproveitar muito mais a nossa oferta. A gente tem iniciativas de predição, né? Como você disse aqui, Milva, aqui, o quanto isso é importante para a gente ter menos absenteísmo no SUS, o quanto a gente perde de oferta, para a gente aproveitar o máximo que a gente puder e para a rede ser resolutiva em cada ponto dela. Na atenção básica, hoje a gente vê os planos de saúde, principalmente os que estão verticalizados, a preocupação com a atenção primária. Hoje a gente vê a rede privada falando de atenção primária e o quanto isso é bom e procurando o SUS para falar sobre isso. Então, eu acho que a digitalização ajuda a gente a chegar mais junto de todo mundo e botar na mesa, né, o que de fato a gente precisa discutir para que a gente tenha para que a gente faça a gestão da saúde como um todo e não apenas a gestão das ofertas, né, que todos têm. É isso. Muito obrigada, Luciana. Vitor, por favor. Eu vou falar bem rapidinho, porque acho que o nosso tempo já acabou. Ela já acendeu a plaquinha ali de fim. Vou deixar só um recadinho aqui pro pessoal, falando um pouquinho de maneira geral do painel. Então, quando a gente fala de dado e de utilizar e digitalizar dado, a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Então, a forma mais estruturada seria qual é meu problema, que dado eu preciso, engajar todo mundo, coletar esse dado de uma maneira bem qualificada para eu conseguir responder as perguntas que eu quero responder. Hoje a gente tem um problema muito grande que é, em dado momento, o armazenamento de dados ficou muito barato e se teve uma ideia geral, não só no mercado de saúde, como em todos os mercados, de que o dado é o petróleo, o dado é o ouro. Então vamos armazenar todos os dados da maneira que for, e aí chegou um momento que a gente falou, e agora, o que eu faço com tudo isso de dado? Então tem como a gente tirar a inteligência desse dado, dessa informação, mas é sempre importante a gente manter o foco e entender qual é o meu objetivo com esse dado. O dado que eu tenho, ele é qualificado o suficiente para eu responder as perguntas que eu quero responder? Nós temos muito dado, o dado é sim o ouro, o dado é o petróleo, mas a gente não pode perder o foco do nosso objetivo, e acho que nessa nossa roda de conversa a gente
tentou trazer muito para vocês que o objetivo final é a jornada do paciente, é saúde. A IA na saúde traz acesso. O Brasil tem uma assimetria de acesso à saúde muito grande. Então, todas as iniciativas voltadas... Aqui eu vi várias palestras, várias empresas com iniciativas muito incríveis falando sobre a padronização desse atendimento, o alcance de acesso. Então, falando um pouco de dados é isso, mas mantenhamos o foco no paciente. E a gente poder oferecer saúde com segurança e qualidade nessa jornada do paciente, né? Alessandra, por favor. Sem dúvida. Acho que como a gente está com pouco tempo, eu vou deixar uma reflexão. Quando a gente tiver dados, a gente vai perceber que a gente não precisa de novos hospitais. O que a gente tem é leito mal utilizado, a gente tem dados para trazer que não é mais prédios que precisamos, mas saber usar os que a gente tem de forma inteligente para unificar o sistema público-privado. Obrigada, Alessandra. Imagina, gostaria de agradecer mais uma vez a Alessandra, Vitor, Luciana, por estarmos juntos nesse painel, agradecer a presença e participação de todos. E aí eu queria pedir para a gente fazer uma foto aqui, pedir para alguém tirar para a gente. Pela presença de todos. Obrigada também.